Falei há pouco sobre as emoções e sobre sentimentos, tá, num desses vídeos, né? E é importante a gente notar que as emoções são históricas na vida dos mamíferos. Sem elas, os mamíferos teriam sucumbido aos predadores, ou às intempéries, ou doenças, sei lá. Né? Quando tinha alguém doente, podia ser um mamífero de qualquer espécie, os outros se afastavam dele, porque a morte sempre nos aterrorizou. E sempre os mamíferos, sejam eles canídeos, sejam eles os felinos, eles sempre fugiram. Né? Uma espécie maravilhosa essa nossa, né? Que veio de uma linhagem gigantesca, de milhões e milhões de anos. E esses fenômenos chamados emoções estão na nossa história biológica, na minha, na sua, dos seus ancestrais, e nos mamíferos que nos antecederam como espécie. Né? Então, desculpe, essa condição chamada emoção, ou essas condições chamadas emoções, elas garantiram a sobrevivência da espécie. Perante situações de alarme, todos fugiram, porque experimentavam o medo. Não fugiam da situação, fugiam da sensação do medo. Isso é importante. Quando a pessoa está com saudade, nós, da nossa espécie, estamos com saudade, nós procuramos a pessoa, objeto da nossa saudade, da falta que ela faz, para nos livrarmos da saudade. Porque a presença da pessoa diminui o nosso desconforto, a nossa saudade. E a gente foge da saudade ou tenta evitar a saudade, dizendo, não vai embora, fique comigo, fica mais um pouquinho. Porque sentimos a falta da presença da outra pessoa e nos livramos, então, do sentimento, mantendo a pessoa e das emoções que estão por detrás dos sentimentos, mantendo a pessoa conosco. Às vezes até a preços bem altos, né? Humilhações, subserviências exageradas, enfim, não quero entrar por esse caminho, porque esse caminho dá muito pano para manga. Isso poderemos ver em outras ocasiões. Então, as emoções. Ora, são fenômenos, como disse, fisiológicos e morfológicos. Fisiológicos nos primeiros tempos, porque o corpo começa a se comportar de um modo peculiar, na medida que o agente provocador está presente. Pode ser uma ameaça. Um urso polar, vem lá, Deus me livre. Então, mas ninguém convive com urso polar, né? A não ser os canadenses e outros, o pessoal lá da Sibéria, sei lá, né? Nós não. Mas convivemos com chefes intransigentes, com pessoas que nos amolam de alguma forma pela sua maledicência, pela inveja, eu sei lá. Quem nos amola hoje, principalmente, são os outros seres humanos. Seja dentro de um carro, seja fora do carro, seja, enfim, no mundo em que vivemos. E as emoções estão lá. Elas existem em nós e elas estão continuando o seu mistério, continuando o seu trabalho. Bom, então o que acontece? Vamos pensar no medo, como um exemplo bem legal. O medo o que é, do ponto de vista das emoções? É um conjunto complexo de fenômenos que envolve a contração dos vasos sanguíneos periféricos, então a pessoa fica pálida, chama-se vasoconstrição periférica, a pessoa fica pálida. O sangue que estava ali vai para dentro dos músculos, porque nos prepara para a fuga ou para o combate, né? Se ele pudesse escapar, é mais vantajoso para a espécie, né? Aquele carinha ali, aquela mulher ali, aquela pessoa vai ter filho lá na frente. Então, se ele tem essa condição genética, ou ela tem, e vai ter filho, e isso vai passar para as gerações. Então, isso é muito bom, como preservação, como ferramenta de prevenção da eliminação da espécie. E joga a favor da preservação da espécie. Bom, mas tem o batimento cardíaco que se acelera. Tem a injeção imediata de uma dose grande de adrenalina, seguida por doses de cortisol, ou cortisona, como se chamava antigamente,
que são hormônios produzidos pelas glândulas que ficam sobre os rins, nas costas da gente aqui, lá dentro, chama-se glândulas suprarrenais. Então, vamos pensar, ou aconteceu alguma coisa, uma ameaça, e o corpo se preparou para aquilo, e começa a subir a curva de excitação, tá? Aí, mas é bobagem, o cara me deu uma fechada no trânsito, pronto, aí começa a baixar. Mas quando ele está baixando, vamos dizer que ele esteja com o rádio ligado, e vem a notícia, subiu o combustível, 30%, aí sobe de novo, né? Quer dizer, estava descendo aqui, subiu, estava descendo, e ele sobe de novo. Por quê? Porque ele já sabe que isso significa, numa sociedade organizada como a nossa, que vai ter menos dinheiro para ir no fim do mês, ou vai ter que achar um jeito de custear a elevação do combustível. Daí sabe, bom, pois é, mas vou andar menos de carro, mais de bicicleta, vou andar mais a pé, começa a descer de novo, porque o corpo sempre busca o repouso. Quando está descendo, recebe um WhatsApp dizendo que vai haver uma visita de uma pessoa de quem ele não gosta, ou ela não gosta, e ela tem que receber, sobe de novo, mais um pouco. Então, esse conjunto de subidas de excitação, repouso, vai para o repouso, não chega no repouso, sobe de novo, começa a descer, sobe de novo por causa dessas ameaças que vão aparecendo, isso chama-se síndrome de ativação. Quer dizer, o corpo está preparando a si próprio para lidar com situações que são desagradáveis. Então, vejam, em continuando, isso chama-se estresse. Esse fenômeno aqui é o estresse, tá? Quer dizer, o estresse não é uma coisa, estresse, o estresse veio para mim. Não, o estresse é meu, o estresse é teu, seu, o estresse é do seu vizinho, o estresse está no nosso corpo, chama-se estresse, tensão em que o corpo fica, né? Então, só que na medida que o estresse é continuado, nessas subidas e descidas que falei, se instala um fenômeno chamado distresse. O que é o distresse? É uma condição onde há uma permanência desses hormônios que são muito prejudiciais, são tóxicos demais, e há outros hormônios, como a epinefrina, a norepinefrina, e outros hormônios que têm a ver com o funcionamento do corpo e que vão produzindo males na gente. Aqui, o chamado distresse é uma condição em que a pessoa já começa a adoecer, sabe? Então, ela experimenta o sentimento do medo, às vezes até um sentimento de tristeza, porque se vê confinado ou confinada a certas situações que são muito ruins de serem vividas, desagradáveis. E ela não pode escapar. Ela não pode mudar para Nova York, ou para São Luís, né? Ou para Rio Branco, né? Ela não pode, mesmo se mudar de Florianópolis, por exemplo, onde estou, para mudar para uma cidade aqui próxima, Curitiba, por exemplo, uma capital importante, não é fácil se mudar. Se não somos solteiros, somos desapegados, enfim, a gente vai, mas se você tem patrimônio, você tem família, não é brincadeira, né? Então, é muito difícil a mudança. Então, a pessoa vai pagando preços, aí o psiquiatra nos ajuda. Então, vamos nos dar, durante um certo tempo, medicamento ansiolítico, um restaurador de humor, sei lá o quê. Então, começa a haver doenças. Mas, vejam, cria-se um desconforto, uma desarmonia. Essa desarmonia vai resultar numa doença. Quando existem esses fenômenos que são resultados de provocações do ambiente, por exemplo, o ambiente frustrante, que eu desejo coisas e não consigo, e são legítimas, são desejáveis, são justas que eu consiga, e há impedimentos, eu desenvolvo raiva. Você também. Seja para abrir uma porta que não abre, né? Seja para conseguir um emprego que você luta e não consegue passar, conseguir um emprego, ou qualquer outra coisa. Você quer passear e alguém não deixa. Então, tudo gera raiva. O paradigma da raiva é uma forte expectativa, uma oportunidade e um impedimento. Esse é o paradigma da raiva, chama-se frustração. Você bem sabe sobre isso. Na medida que as frustrações se sucedem, nós vamos para o distresse.
que falei antes. Estou rindo aqui, mas não era para rir, coisa super séria. Por quê? Porque nós adoecemos. E quando nós temos um fenômeno chamado de estresse vinculado à frustração continuada, nós geralmente somatizamos, apenas geralmente, no fígado, no estômago, no coração. Por isso é que existem tantos CEOs de empresas que são cardiopatas. No Congresso Nacional, não sei se vocês sabem, existe uma unidade coronariana lá. Por quê? De tanta discórdia que existe naquele lugar. Eu acho que, não sei se existe em todo lugar, mas no Brasil tem, porque eu vi lá no Congresso. Então, de tanta raiva que as pessoas experimentam nos embates, e por mais profissionais que sejam aquelas pessoas, o corpo dela não quer saber se elas são políticas, se elas são pastoras, ou padres, ou freiras, eu não sei, irmãs, não sei. O corpo é o mesmo. Né? Então, isso vale para a raiva, vale para o sentimento da raiva e o correlato orgânico, que eu já falei, os fenômenos hormonais e anatômicos e funcionais que vão gerando essas doenças. Quando há uma doença que não se sabe de onde vem, examine a qualidade da sua vida. Vá numa psicoterapia para examinar, se for necessário. Se você acha que você não encontra, porque você não adoeceu, ou melhor, você adoeceu, mas todo mundo na sua vizinhança está doente, está com uma virose. Aí, claro, não vai no psicoterapeuta para ver isso. É virose e pronto, espera passar. O remédio da vovó, repouso, comida leve e muita água, né? E torcer para que a sua saúde aguente. Senão, os hospitais estão aí preparados para nos receberem, né? Ou a pessoa lida com radiação. E ela está doente, desenvolve um câncer, por exemplo. Bom, a radiação está lá, óbvio que a pessoa exposta à radiação, isto é, um fenômeno de altíssima frequência que vai alterar o nosso processo de reprodução celular, que é constante. O corpo está o tempo todo se reconstruindo. Então, se nós começamos a bombardear com uma radiação de alta frequência, a luz que está me iluminando é uma radiação, mas não é uma frequência que me ameaça. O Sol nos ilumina, mas temos que botar protetor solar. Mas quando temos uma testa muito grande, então é uma radiação. E temos que nos proteger dessa radiação ultravioleta que emana em abundância no Sol e passa pela camada de ozônio, especialmente nessa região aqui, onde o adelgaçamento da camada de ozônio é muito grande. Então, aí, bom, câncer de pele. Bom, mas não é psicológico isso, é um fenômeno do contexto, um fenômeno ambiental que nos agride. Câncer de pulmão ou enfisema pulmonar. A pessoa é fumante? É. Bom, então não é psicológico, a pessoa é fumante. Mas a pessoa desenvolve asma. Não tem ninguém fumando por perto, nunca teve. Então, essa asma tem que ser estudada. Quase sempre é uma resposta alérgica que tem lá no início uma sensibilidade exagerada da mucosa da traqueia e dos brônquios. Todo o sistema respiratório aqui, ele adquire uma sensibilidade grande, determinada por certos hormônios que atuam ali e tem a ver com o sentimento de desamparo. A pessoa se sente desprotegida perante a vida. Então, chega, né? Só para dar esses dois exemplos, para não ficar muito longo, para mostrar que as emoções são fenômenos que são herdados e que acontecem em mim. Nós não herdamos as emoções, nós herdamos as glândulas e um sistema nervoso que faz a interpretação dos fenômenos provocativos, chamados iniciadores, aquilo que nos evoca, que nos promove, que nos instigam a respondermos com um negócio que nós chamamos de quadros emocionais, corporais. E temos os sentimentos. E grande parte das doenças que acontecem nos seres humanos dentro de uma sociedade enlouquecida, como é a sociedade contemporânea, que vive massacrada por um excesso de consumo, por um excesso de conforto, que nos leva, por exemplo, ao sedentarismo, por um excesso de consumo de alimentos, que nos leva a essa enorme quantidade de obesidade, sobrepeso, que é praticamente endêmico, ou talvez pandêmico, né? Então, nós temos aí fenômenos comportamentais, e fenômenos comportamentais também envolvem os sentimentos e as emoções, tá bem?
Acho que foi um recadinho legal esse. Dá o que pensar, né? Tenha um bom dia.